Boa tarde a todos. Obrigado pelo baita espaço. Presidente Egídio, em seu nome eu cumprimento a todos os vereadores. Conheço praticamente todos eles. Tive um agradável almoço na semana passada com vários. E algum relacionamento eu tive aí ao longo da vida e alguma experiência, seja pessoal ou profissional, com todos. Sinto-se cumprimentados e fico muito lisonjeado de estar por aqui. Eu venho do setor privado, sou advogado, formei em 2003, virei empreendedor, e na iniciativa privada nós precisamos unicamente atender nossos clientes. Acaso não atendemos, não temos os resultados, não tem lucro e a empresa ou o teu negócio fecha. O motivo de eu estar aqui é que no setor público a lógica é ao contrário. Nós precisamos prestar contas do nosso trabalho, do nosso serviço, porque mesmo que não gostamos ou não queremos, ou que seja trabalhoso, todos os eleitores e representantes precisam saber o que se passa no trabalho pelo qual eles pagam, pelo qual eles trabalham dia e noite para representá-los. Quando eu entrei no Congresso, a primeira coisa que eu tentei fazer é diagnosticar o problema. Geralmente, os vereadores, na empolgação da eleição, começam a fazer votação, a apresentar projetos de lei. E é quase que fosse um médico que vai fazer uma operação sem fazer o raio-x, sem fazer o exame. Nesse processo de diagnóstico, por favor, se puder botar na tela os meus slides, nós tentamos identificar os principais problemas. O primeiro deles está aqui. De 88 para cá, nós aprovamos 6 milhões de novas normas. Os parlamentares nas 3 esferas são uma metralhadora de novas leis. E para que serve uma lei? Para obrigar, proibir, regulamentar, burocratizar. A liberdade é sempre uma exceção. Ou seja, gradativamente nós estamos sendo encurralados, engessados por políticos determinando o que nós precisamos fazer das nossas vidas. O problema disso, que também tem um custo. Nós fizemos um cálculo em 2019, pegamos o valor da Câmara Federal, dividimos pelo número de leis deliberadas, e não importa se a lei é boa ou se é ruim, se ela foi aprovada ou não se preocupem, o DIL de sanfoneiro foi aprovado em 2019. Cada lei custa 9,5 milhões de reais. Por dia, a Câmara Federal custa 28 milhões de reais. A reflexão que se deve fazer é, será que o Ari, um cara super gente boa e de coração bom, saindo do Brasil afora com 28 milhões de reais no bolso, faria mais ou menos do que o Congresso Nacional? E nós temos também um custo de oportunidade, porque enquanto se vota coisas que não se alcança com os objetivos que se queria, ou que são inúteis, poderia-se fazer outras coisas. Exemplo da CPI do Senado, ficaram 8 meses discutindo, independente de quem concorda ou não, ou se deve ou não, se está certo ou errado, o fato é que poderiam estar feitos naquele mesmo período outra coisa. Por que essa quantidade de leis e normas importam? E por que essa dificuldade? Porque quanto mais leis, menos liberdade. Esse aqui é o índice Heritage Foundation, que mede a liberdade econômica. O Brasil está na posição 133, até ano passado era 143. Nós perdemos pontos, mas ganhamos posição. Até ano passado a China estava na nossa frente. Ou seja, a China tem mais liberdade econômica do que o Brasil até ano passado. Então, os consumidores têm menos opções. O empreendedor consegue fazer menos coisas. Porque o Brasil, ele exclui um número enorme de pessoas que não conseguem compreender essa enorme legislação que eu passei anteriormente. E precisa saber o que é o pobre. Nos países mais livres, os 10% dos mais pobres têm uma renda 10 vezes maior do que os 10% dos países mais pobres. Ou seja, ser pobre nos Estados Unidos é diferente de ser pobre no Brasil. Não adianta também ter igualdade e ser igual ao Afeganistão, ser todo mundo pobre. Então, nós precisamos ter mais liberdade, ter menos leis, para que todo mundo consiga empreender e gerar riqueza. Mises tem uma frase que o progresso existe onde não há regulamentação. Prova aí está Airbnb, Uber e companhia limitada.
Nós somos dos países o 14º que mais cobra tributo. Então, não é verdade que nós somos o país que mais cobra. Nós estamos na posição 14. O problema é a coluna do lado, que nós somos o pior em custo-benefício. O pior. Então, além do Estado ter a hegemonia da nossa vida em virtude das regras, você casa, precisa do Estado. Você nasce, precisa do Estado. Você quer separar, precisa do Estado. Você não quer casar, o Estado diz que está casado também. Você monta a empresa, precisa do Estado, quer fechar, não consegue também, porque precisa do Estado. Pelo número enorme. Agora, você quer montar um negócio, uma barraca de cachorro-quente, nem o FGTS consegue sacar? O emaranhado de normas te proíbe de fazer isso. Para ter o que em troca? Quando eu vou explicar para as crianças de 4ª série o que é a política, eu sempre digo que é a arte de espoliar coletivamente, fazer uma pilhagem coletiva dos tributos, porque você não paga imposto para ter algo em troca, você paga para não ir preso. É o que acontece se acaso você não pagar em algum momento o tributo. Os políticos ficam e administram com 70% desse grande bolo. Dos 30% que sobram, eles escolhem para onde vão mandar e para quem vai receber. Ainda que esses 30% sejam bem administrados, descontando, não falando de incapacidade e de corrupção, ainda assim, se refletirmos, a grande maioria dos órgãos públicos, o custo de manutenção não justifica a existência. Prova disso é de que sequer adianta colocar mais água em torneira furada, porque muito se fala, vamos investir mais isso, vamos investir mais naquilo, porque funciona melhor. Olha aqui o judiciário brasileiro. A segunda coluna é o custo do judiciário trabalhista no Brasil, é 0,32 do PIB, enquanto que na Venezuela é 0,34 do PIB o judiciário todo. O Brasil gasta 1,3 do PIB no judiciário brasileiro, mais caro do mundo. E não é só o mais caro, é de longe o mais caro. E nós sabemos que a prestação de serviços não é lá tão boa. Culpa também dos legisladores, inserindo uma grande número de normas, por exemplo, função social da propriedade, função social do contrato, dando aos juízes um poder gigantesco de fazer uma interpretação das normas que desmotivam as pessoas a cumprirem contratos, por exemplo. Porque se aquela norma vai ser revista no futuro, qual é a motivação de essa norma ser respeitada agora? Falando de recursos, que é o que geralmente nos perguntam, nós inovamos e fizemos um sistema que chama Sem Barganha. Nós criamos um edital, a nossa equipe, nesse edital, coloca os parâmetros e a forma em que vai ser feita a destinação desses recursos, educação ou saúde, ou segurança e saúde, enfim, cada ano tem uma forma diferente. Qualquer pessoa da comunidade, um presidente de associação, um vereador, um prefeito, o padre, tanto faz, vai lá, apresenta o projeto, tudo online, não precisa pagar passagem aérea, hotel, frigobar, para tirar foto com o deputado, perder tempo dele, custo e do deputado. Nós temos uma equipe técnica que faz uma análise de aderência da proposta com o edital. Analisamos aí o número de pessoas que serão atingidas, analisamos o orçamento, analisamos a gestão, se aquela entidade já recebeu recursos de outros deputados, enfim, e aí nós fizemos a destinação desses recursos. Gilson, nós conseguimos atender todas as pessoas? Lógico que não. O projeto é um sucesso, nós temos atualmente 17 milhões de reais de emendas individuais e todos os parlamentares têm o mesmo valor e todas precisam ser pagas. No entanto, no último edital nós recebemos pedidos para 250 milhões de reais. Então, na verdade, não é difícil escolher para onde você vai enviar o recurso. O difícil é você escolher para onde não vai enviar o recurso. Às vezes a crítica vem, deputado, você não enviou para asfaltar a rua do meu bairro. Aí eu pergunto, não, legal, vamos asfaltar a rua do seu bairro, pode ser que seja interessante, as pessoas ali precisam, pagam impostos, não é legal andar no macadame. Mas vem aqui me ajudar a escolher para qual APAE a gente não vai enviar. Para qual hospital nós não vamos enviar remédios ou aparelhos de raio-x e para qual escola a gente não vai enviar material escolar. O dinheiro é finito, os recursos são limitados e as necessidades são infinitas. E governar é alocar recursos.
você precisa dizer não. O bom parlamentar, o bom vereador é aquele que diz não, porque ele sabe que as prioridades, ainda que não eleitoralmente vantajosas, elas precisam ser aplicadas. Aqui os números falam dos 3 anos, e esse aqui é um comparativo, porque muitos dizem de que se nós tivéssemos um parlamentar de Blumenau, teríamos mais recursos, nada mais falacioso. E os 3 parlamentares conhecidos da região, por exemplo, o itajaiense Décio Lima, enviou 3 milhões de reais em 5 anos. O Kleinubing, em 4, aqui não é 4, é 2, para ser justo com o Kleinubing, porque 2 anos depois ele assumiu a Secretaria de Estado, assumiu no lugar dele do Partido Comunista do Brasil, a Ângela Albino, enviou 3 milhões e 600. E eu já, em 3 anos, enviei 6 milhões e 600 mil reais. Lembrando que aqui o florianopolitano Kleinubing e o Gilson são de fora de Blumenau, porque é ao contrário do que falam, que eu sou pomerode, na verdade eu sou rio-sulense. As emendas de bancada é um outro benefício mal dado para a bancada de todo o país, porque eu imagino, e deveria ser esse recurso destinado a uma obra estruturante, vamos mandar para 470, fazer o hospital regional. Infelizmente, caros vereadores, não existe consenso na bancada e esse valor acaba sendo extensivo às emendas individuais e cada um utiliza como bem querer também. E aí, aqui está a prestação de conta nesses 3 anos, então são várias entidades, eu não vou nominar uma por uma, mas é interessante observar que a maioria são para entidades privadas e para a rede filantrópica hospitalar. Mas por que disso? Por um motivo simples. 70% de todo o atendimento da saúde do Estado de Santa Catarina é atendimento filantrópico. E mais, eles atendem praticamente o dobro de pacientes com a metade do custo. Como eu quero eficiência na aplicação dos recursos, nós damos preferência para as entidades privadas. Destaque aqui os 2,5 milhões de reais para o Santa Isabel. Aliás, esse quadro aqui está desatualizado, eu encaminhei, anunciando já agora, essa semana para emendas de bancada, mais 1 milhão de reais para o Hospital Santo Antônio e mais 200 mil reais para o Corpo de Bombeiro Militar de Blumenau. E em 2019 foram 7 milhões de reais para a BR-470. Eu sou o parlamentar que mais enviou recurso para a 470 de 2019. Para ser justo, o Peninha enviou 4 e teve mais um que enviou 1 milhão de reais. Dos anos seguintes, ninguém enviou, até por conta dos anos 2020, 2021, da pandemia, a pedido do Ministério da Saúde, os recursos deveriam mesmo serem concentrados na saúde. Aqui, eu não canso de mostrar esse roubo, que chama Pacto Roubativo, onde o catarinense é constantemente roubado. Nós arrecadamos 70, praticamente, bilhões de reais, os quais voltam 12 bilhões de reais. Isso aqui é um incentivo perverso, porque não importa o quanto nós trabalhamos, pouco nós retornamos, e em estados que isso é proporcionalmente inverso, também não há incentivo, porque não importa o quanto ou se não trabalham, o recurso vem de qualquer maneira. Alguns destaques do mandato, todo mundo sabe dessa minha pauta, eu sou o parlamentar mais econômico da história de Santa Catarina, renunciei a todos os benefícios, privilégios, enfim, só do que é mensurável, nós economizamos 4 milhões e 300 mil reais, isso aqui tem um efeito muito positivo, porque essa legislatura ela já é mais econômica através do exemplo e constrangendo os demais do que a anterior. A gente consegue transformar esse recurso em benefícios para a sociedade. Vocês percebam que, por exemplo, nós encaminhamos uma ambulância para o Corpo de Bombeiro de Timbó, e ele fez uma conta muito interessante. Você pega 280 mil reais, que é a ambulância, ela vai rodar 5 anos, vai atender X pessoas naquela semana e X vidas são salvas. Então, isso aqui não é uma chatice, estilo contar clips, nada disso. É realmente importante, porque dá sim para fazer um bom trabalho sem isso tudo, e se isso é possível, também nós precisaríamos pagar tanto, não precisaríamos pagar tanto imposto. Aliás, como eu falei que o Estado tem a hegemonia da nossa vida, também é a hegemonia da nossa vida financeira, presidente. Porque se você trabalha
dia e noite, acorda cedo e vai dormir tarde para constituir patrimônio, e eu decido, enquanto parlamentar, quanto de tributo eu vou cobrar, aquele teu patrimônio, 40%, 42%, é meu, significa que eu decido qual é o percentual que é seu. Então, o seu patrimônio não é bem seu. E se você trabalha dia e noite para constituir patrimônio, deixa de abraçar teus filhos, significa que a sua vida, na real, não é sua também. Então, a ideia é sempre nós conseguirmos liberdade, tirar poder e atribuições dos políticos. E isso aqui é liberdade na prática. Eu participo da Comissão de Defesa do Consumidor. A maioria dos projetos lá são ruins, encarecem a cadeia produtiva, encarecem toda a burocracia do fornecedor de serviços com uma falsa expectativa de que vai atender o consumidor. Olha só, eu consegui fazer 137 retiradas de pauta, esse esgoto está represado, deve voltar esse ano ou no ano seguinte. Conseguimos somente aprovar 18 projetos, dos 18 projetos com 10 alterações solicitadas por mim. E mais, foram rejeitados 8 projetos. Então, nós conseguimos represar uma montoeira de burocracia, plaquinha, carimbo, que o empreendedor não vai precisar fazer, fazendo com que todos os negócios eles consigam ser feitos de uma forma mais fácil. Aqui, um outro destaque, eu fui o único parlamentar desse mandato a aprovar alguma coisa contra o STF. Vocês sabem como é difícil aprovar alguma lei no Congresso Nacional, ainda mais contra o STF. Então, nós conseguimos proibir a compra de itens de luxo em licitações públicas. Todo mundo lembra dos uísques caros e lagostas lá da licitação do STF. Aqui, uma limitação do teto constitucional para honorários públicos, né? Os advogados públicos, eles acabavam recebendo valores acima do teto, às vezes até milhões de reais. Então, para que isso não aconteça, a gente limitou para que todo mundo recebesse a mesma coisa, os R$39 mil, que é óbvio, já é muito mais do que a maioria das pessoas que trabalham. Aqui o caso da Flor Delis, ela estava 9 meses ou 10 sem trabalhar, porque ela assassinou o marido, e nós pegamos essa relatoria na CCJ, em 3 dias nós apresentamos o relatório, ele foi aprovado e finalmente ela foi afastada, e depois de 2 dias foi presa. Aqui, alguns destaques, nós conseguimos impedir, quer dizer, eu fui o único deputado a votar contra a PEC da impunidade, na lei da improbidade. Nós conseguimos travar a PEC da vingança, conseguimos deixar no límpio aí a PEC da impunidade e conseguimos manter a regra de ouro na PEC dos precatórios. Por que eu digo nós? Porque é tudo destaque do Partido Novo. E o nosso trabalho é essencial, e Blumenau faz parte disso, porque o Tuca faz parte disso, porque se eu não fosse eleito, nós não teríamos 8 deputados, e por não ter 8 deputados, nós não teríamos direito a um destaque. Então, todas essas vitórias nós não teríamos conseguido. Lembrando que também nós economizamos R$500 milhões em 2020 para que não houvesse a propaganda eleitoral gratuita naquela época, que gratuita é só no nome, custa R$500 milhões. Infelizmente, nós não conseguimos agora. E consegui, aí, nos anos de 2019 e 2020, ser o parlamentar mais bem qualificado, o primeiro no estado de Santa Catarina, ficando também entre os 5 no Brasil, e ainda consto no mandato, no acumulado, como o primeiro. Então, rapidamente, aí foi o que eu consegui falar nesses poucos minutos que me forneceram. Eu fico totalmente aberto a algumas perguntas, ou questionamentos, ou críticas. Fiquem à vontade, não tem problema com isso. Gostaria de terminar a minha fala com um pensamento de Royale. Ele dizia que não importa de onde você veio, que tamanho você é, ou que cor que você tenha. O que importa é onde você está, para onde você vai e o que você escolheu ser. Muito obrigado, pessoal.